Exercício é muito bom, é necessário para termos uma boa saúde, para não enferrujar, não é mesmo? E a Cláudia Joffre, que está conosco, a Cláudia é educadora física, ela também é fisioterapeuta, e ela vai nos falar de uma ginástica funcional. Se fala sempre Pilates, que eu faço Pilates, eu adoro Pilates. Tudo bom, Cláudia? Tudo Como bom, vai? tudo bom. Seja bem-vinda. Tudo bem, prazer. E o que é essa ginástica funcional, Cláudia? O que ela tem de diferente dos outros exercícios? Olha, Tânia, a ginástica funcional, como o próprio nome diz, busca abranger várias musculaturas ao mesmo tempo. De uma forma simples, a gente poderia pensar que a ginástica funcional é uma mescla entre o Pilates, a musculação, a ginástica localizada e outros implementos, atletismo. A gente mescla tudo isso e vai dar a ginástica funcional. Sim. E tem equipamentos diferentes, aparelhos. E como é que é orientado? É um professor para cada aluno? Pode se fazer em grupo? Assim, isso depende muito, porque existem estúdios, né? Os estúdios normalmente abrangem menos pessoas. Nos Estados Unidos, onde foi criado há mais de 20 anos, eles trabalham com grandes treinamentos, assim, mega lugares. Isso lá é utilizado com muitos atletas. Aqui a gente direciona para um público aluno, pessoas de 15 anos até 60 anos, 70 anos, né, que queiram... Porque a importância, né, de se fazer uma musculação para proteger ossos, para proteger, ainda mais com uma idade, com a idade avançada, nós temos que ter uma proteção dos ossos, que é com a musculatura, não é com a gordura, naturalmente. Isso. Na ginástica funcional, o que diferencia, assim, da musculação? A musculação, a gente utiliza o aparelho, os aparelhos, né? E isso, de por si, já nos dá uma estabilidade. E trabalhamos isoladamente a musculatura. Na ginástica funcional, nós recrutamos muito mais a musculatura de tronco, quadril, pelve, Sim, sempre. Estabilidade. Para te dar, porque aqui, que eu acho uma maravilha, que é o nosso centro, a grande máquina muscular, está exatamente aqui. Tronco e pelve. Então, como nós não utilizamos aparelhos de musculação, aparelhos livres são utilizados, nós estamos sempre sendo exigidos na estabilidade para depois trabalhar a mobilidade. Sim, então, isso seria a ginástica funcional, trabalhar a mobilidade em cima de uma estabilidade. E a partir, então, desta força, dessa musculatura abdominal, isso, pélvica. Respiração, transverso de abdômen, consciência corporal, estabilidades e distensionar a musculatura. Esse é o primeiro passo. Sim. Cláudia Joffre, eu te pediria, porque é impossível a gente falar de ginástica funcional e nós não mostrarmos alguns adereços, por favor. Com licença. Fique super à vontade, de alguns adereços, aparelhos, para que a Cláudia nos mostre. Aqui então. eu vou mostrar, então, como a gente iniciaria um trabalho de ginástica funcional. O primeiro lugar que a gente faz é tentar distensionar um pouquinho a musculatura, porque se a gente trabalha em cima de uma tensão, a gente pode acabar se lesionando. Este é um rolo? Este é um rolo, muitas vezes usado em pilates. Então, agora nós vamos usar ele exatamente para distensionar a musculatura. Uma musculatura que normalmente fica muito tensa para quem trabalha digitando, muito tempo sentado, essa musculatura de cintura escapular. Então, nós vamos tentar aqui relaxar um pouquinho essa musculatura. Mantemos essa força de parede abdominal, firmeza de quadril e deslizamos nessa musculatura. Que delícia esse rolo. Esse é uma delícia mesmo. Né? Isso entra já como distensionar e um aquecimento. Num segundo passo, trabalhamos as estabilidades. Podemos trabalhar, por exemplo, uma estabilidade dessa região de quadril, pelve. Essa não é uma bola torta, é assim mesmo. É assim mesmo, é o chamado feijão. Né? Feijão. Então, em cima desse feijão, por exemplo, nós podemos trabalhar a estabilidade da nossa coluna. E para isso, mantemos a postura, certo? Esse seria uma segunda atividade, e estabilidade. Também, fazendo um reforço na musculatura. Toda a parte de estabilidade de cadeia posterior, pelve, abdômen. Depois podemos entrar já em algum outro exercício. Aqui. Esse é o chamado kettlebell, tá? Que é diferente do halter, a gente tem um menor domínio sobre ele. Não é halteres, portanto. Isso, kettlebell é o nome deste implemento. Quanto ele pesa? Este daqui pesa 4 quilos, mas existem kettlebells, aí, Tânia, vai até 30
Enfim, aqui, podemos utilizar, por exemplo, para trabalhar, desestabilizamos o nosso tronco. Sim. E fazemos um passo atrás. Exige todo o equilíbrio de um hemicorpo e do outro. Aqui. Sim. E força, respiração e sobe. Porque, é claro, tu tens um peso maior no teu lado direito, portanto... Isso. Então, exige muito mais. O que se viu é que dentro da ginástica funcional a gente tem muito maior ligações neurais, não só musculares, mas neurais, exatamente para manter essa estabilidade. Sim. E aqui tem uma coisa muito legal, para quem quer perder peso, trabalhar toda a musculatura de quadril, pernas, né? Nós temos esse chamado sliding. Aí nós vamos para um lado, deslizamos para o outro. Firmeza em abdômen e deslizamos. Né? Não tem perigo nenhum de cair. Não tem perigo. E uma das vantagens é que se a gente fazer esse trabalho em circuito, queima muita gordura. Mas é uma delícia. Então, esses são alguns é um tapete mágico, eu diria. Esse é um tapete mágico. É claro um tapete que de início... escorrega, ele é de silicone. Nós colocamos... Essa é uma placa que é importada, né? Nós colocamos depois um pouquinho de silicone e ajudamos a deslizar. Né? Claro, isso tudo tem o exercício do equilíbrio. Do equilíbrio das estabilidades. Em cima desse, a gente ainda pode trabalhar unindo alguns implementos. Por exemplo... Não adianta fazer um sapatinho especial e ilustrar a casa, não é isso aqui? Isso. Aí, por exemplo, aqui nós podemos também utilizar o desequilíbrio posterior. Sim. Outra musculatura. Glúteo, parede abdominal e volta. Então, aqui são algumas das coisas que a gente pode utilizar. Esse peso é espetacular. Tu podes usar dois ao mesmo tempo? Podemos usar dois pesos ao mesmo tempo. Poderíamos trabalhar com aquelas bolas suíças maiores. Sim, as redondonas. Isso. Poderíamos trabalhar junto com o kettlebell para manter a estabilidade de uma parte do tronco e trabalhar a firmeza do outro lado. Sim, claro, sempre fazendo nos dois lados, é lógico. E como tu fazes pilates, sabe que a respiração é extremamente importante. Agora, infelizmente, a Cláudia não está fazendo uma respiração porque ela está falando. O que é espetacular, ela fazer o exercício e falar ao mesmo tempo. Isso mostra todo o fôlego que tu tens exercitado como professora. Esse trabalho é muito legal porque eu procurei ir para um método que pudesse unir um pouco a fisioterapia e a educação física. E dentro desse método do treinamento funcional ou da ginástica funcional, o FMS, que foi criado por um fisioterapeuta, o Gray Cook, ele criou isso embasado que muitos atletas tinham lesões e eram atletas fortes, né? Sim. E aí ele conseguiu, através muito, assim, dessa coisa de soltar a musculatura, que foi o que a gente trabalhou um pouquinho aqui com o rolo. Sim. Soltar a musculatura, ganhar certas mobilidades, quadril, ombro. Porque sabe o que é uma grande preocupação das pessoas, além de fazer o exercício para queimar calorias, para baixar o colesterol, para ter uma boa saúde geral, né? Para o HDL, o LDL, todos o colesterol, o bom e o ruim, né? Serem equilibrados, ficarem equilibrados, é também nós não perdermos a mobilidade. Porque aquela coisa, não consigo mexer o braço, não consigo me pentear. Claro, tem bursites, tem problemas sérios, físicos, que podem nos tirar um pouco a mobilidade, mas mantendo-a. Mantendo os rolos, as bolinhas, existem umas bolinhas, as próprias bolinhas de tênis, as bolinhas massageadoras, são técnicas que a gente utiliza para conseguir distensionar. Então, já o aquecimento, a gente vai distensionando a musculatura. Então, a gente já entra mais solto para realizar a atividade. Dentro dessa atividade, a gente pode brincar de inúmeras formas, né? Inúmeras formas. Cláudia Joffre, tu tens um blog, um site? Bom, pode mandar... Do Vita? Isso, do Vita, né? Vita, exercício, né? E clínica. E, bom, também pode enviar para Cláudia Joffre, 2010, né? @hotmail.com, que eu responderei todas as perguntas. Perfeito. Essa técnica toda é uma técnica que foi criada nos anos 90 nos Estados Unidos. Isso. E desde então ela vem sendo para cá, praticada. Lá pelo ano 2000. O pioneiro aqui em Porto Alegre é o professor Aranha, competentíssimo, que me indicou. E no Rio de Janeiro, o Alexandre Franco.
Sim, e se faz, naturalmente, para ser uma educadora, uma professora, educadora física, fisioterapeuta, etc., tu tens que ter um curso para saber como lidar e como lidar com o corpo, os diferentes. Olha, eu tenho alunos, Tânia, desde 15 anos, eu tenho alunos que têm, por exemplo, Parkinson, tenho alunos que têm bursite, é uma gama, é variado. É óbvio que para cada pessoa a gente vai direcionar o trabalho. Por isso que nosso trabalho, por exemplo, no Vita é feito para 4 pessoas no máximo. Sim. Isso depende muito, né, de cada estúdio. Alguns estúdios são direcionados mais para atletas. Então, vai de acordo com o público. Sim, para bailarinos, né? Exatamente, porque melhora a performance. Muito. Eu tenho corredoras que melhoraram muito a sua performance assim que elas ganharam essa mobilidade de quadril, distensionaram essa região de cintura escapular. Cláudia Joffre, adorei todo esse equipamento, achei o máximo, te agradeço muito. Muito obrigada, eu que agradeço. Pela demonstração e para mostrar como nós temos. Mas, não, eu não gosto de fazer nada, eu odeio exercício. Mais uma opção, né, Tânia? É mais uma opção, exatamente, para a gente escolher aquele que mais nós nos adequamos e que é mais legal para o nosso físico, para o nosso corpo e para a cabeção também. Exatamente, muito obrigada. Obrigada, Cláudia Joffre.